Ele foi um dos artistas mais renomados do Brasil, vindo desde meados de 1960, quando participou ativamente da Jovem Guarda, junto a Roberto Carlos, Vanderléa e outros artistas. Erasmo Carlos, um dos pioneiros do rock brasileiro, morreu em 22 de novembro de 2022, aos 81 anos. Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e hoje quero falar sobre a vida de Erasmo Carlos, o Tremendão. Um dos maiores artistas que a música brasileira já teve. Erasmo Esteves, seu nome de batismo, nasceu na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, em 1941. Curiosamente, só foi conhecer seu pai aos 23 anos de idade. Nos anos 50, graças à predileção pelo rock, ele conheceu Sebastião Rodrigues Maia, que mais tarde viria a ser conhecido como Tim Maia, devido a uma banda que Tim Maia montou em 1957, chamado The Sputniks. Erasmo acabaria conhecendo Roberto Carlos, com o qual faria muitos trabalhos em parceria. O fato é que Roberto participou da banda de Tim Maia, mas saiu após uma discussão entre os dois. Arlênio Lívio, que fazia parte da banda de Tim Maia e também era amigo de Erasmo, o convidou para montar uma nova banda de rock, junto a José Roberto China e Edson Trindade. Eles então formaram a The Boys of Rock, que depois passou a se chamar The Snakes. Eles passaram a acompanhar e a abrir shows tanto para Tim Maia como para Roberto Carlos. Foi naquela época que Roberto precisou de uma adaptação em português para a música Round Your Dog, de Elvis Presley. Arlênio, que já sabia da facilidade que Erasmo tinha em compor, o apresentou a Roberto Carlos. O mesmo aconteceria com a música Splish Splash, de Bob Darin. Não demoraria muito para que uma parceria culturalmente rica e uma grande amizade se iniciasse. Em 1970, a banda Erasmo e os Tremendões lançou seu primeiro e único LP homônimo. Naqueles anos, o movimento do pop rock brasileiro, que havia transitado pelo rock and roll nos anos 50 e provocado muito com o twist dos anos 60, ainda trazia consigo aquela aura da bitomania. Foi no meio desta transição que surgiu a Jovem Guarda, uma espécie de movimento no meio musical, com a proposta de trazer não só música, como também cultura e boas pitadas de protesto, uma vez que o país estava passando por um período político tenso, que ficou conhecido como governo militar. O movimento da Jovem Guarda, na verdade, nasceu a partir do programa homônimo estreado na TV Record, em 1965, que era transmitido nas tardes de domingo. Foi a partir deste programa que o apelido de Tremendão surgiu e não deixou mais a pessoa de Erasmo Carlos. Devido à sua estatura, ele também tinha o apelido de Gigante Gentil. Erasmo media 1,93 de altura. Seu tamanho, segundo sempre disseram seus amigos, era pouco, perto do coração que ele tinha. Ao movimento ainda se juntaram outros artistas: Rony Fon, Golden Boys, os Vips, Celi Campelo, Leno e Lilian, Martinha, Renato e seus Blue Caps, The Fevers, Gerry Adriane, Rosemary, entre outros nomes. O movimento virou uma mania nacional, afinal, era o primeiro movimento jovem autenticamente brasileiro. Gírias, roupas e o visual da galera mais nova eram inspirados nos artistas da Jovem Guarda. Evidentemente, apesar do movimento, todos eles seguiram também com suas carreiras solo. Em 1971, Erasmo surgiu com um novo trabalho, completamente diferente do que fazia na Jovem Guarda. Esse trabalho, chamado Carlos Erasmo, mostrou também outro lado do artista,
mostrando que ele não tinha somente o rock como dom musical. Ao longo dos anos 70, Erasmo lançou mais 4 álbuns, além dos 2 trabalhos já citados. Sou uma criança, não entendo nada. Cachaça Mecânica, Filho Único e Panorama Ecológico são algumas canções de destaque na época. O interessante é que essa última música, mesmo sendo lançada em 1978, já trazia um tema preocupante ainda nos dias de hoje, que é a relação homem-natureza. Em 1971, Erasmo participou do longa-metragem Roberto Carlos a 300 km por hora, dirigido por Roberto Farias. Em 1972, foi a vez do ator Reginaldo Farias, irmão de Roberto, realizar seu filme. A comédia Os Machões, com Erasmo Carlos, Reginaldo Faria, que também atuou no longa, Neuza Amaral, Monique Lafon e grande elenco. Teve sua trilha sonora assinada por Roberto e Erasmo. Nos anos 80, começaram com um projeto ambicioso de Erasmo. O projeto nomeado Erasmo Convida contou com a participação de vários intérpretes, com os quais ele fazia duetos nas canções. Vanderleia, Nara Leão, Maria Bethânia, As Frenéticas, A Cor do Som, Gal Costa, Rita Lee, Roberto Carlos e outros nomes importantes deram sua colaboração. Um dos maiores sucessos foi a regravação de Sentado à Beira do Caminho, com a participação do parceiro Roberto Carlos nos vocais. Em 1981, veio um dos trabalhos mais notáveis de Erasmo, o LP Mulher. Teve uma grande repercussão com as canções Mulher Sexo Frágil, que foi escrita com sua mulher Narinha, Pega na Mentira e Feminino Coração de Deus, de Sérgio Sampaio. Um novo sucesso foi lançado no ano seguinte, Amar pra Viver ou Morrer de Amor. Nos anos 80, marcaram o rock nacional. Vários artistas e bandas surgiram ou adaptaram seus estilos para a época. Nesse meio, tanto Roberto como Erasmo não perderam seus espaços. Havia os fãs originais, aqueles que já os curtiam desde os anos 60 e 70, como também fãs de outros estilos que acabavam ouvindo as músicas do Tremendão, que hora ou outra chamavam a atenção da galera mais nova, com alguma música voltada para aquele público mais jovem. Em 1985, embalado pelo sucesso de We Are The World, Erasmo realizou o projeto Nordeste Já, com a união de vários artistas nacionais, com o objetivo de angariar fundos para ajudar os nordestinos que naqueles anos sofriam muito com a seca. O compacto teve músicas de sucesso como Chega de Mágoa e Seca d'Água. O projeto foi elogiado pela competência das interpretações individuais. No entanto, foi criticado pela incapacidade de harmonizar as vozes e o enquadramento de cada uma delas no coro. Os anos 90 trariam algumas notícias ruins, mas também novos trabalhos. A boa é que Roberto e Erasmo retomaram a parceria nas composições, mas foram lançados apenas 2 álbuns naquela década. Além disso, Erasmo compôs e interpretou Homem de Rua, faixa título do seu álbum de 1992, que virou tema da novela De Corpo e Alma, que era estrelada por Daniela Pérez. Em respeito à própria Daniela e também à mãe dela, a autora Glória Pérez, Erasmo nunca mais cantou essa música. Naquele ano, gravou também o sucesso A Carta, em parceria com Renato Russo, da Legião Urbana. Em 1995, veio um novo álbum, É Preciso Saber Viver, com regravações de seu próprio repertório. No final do ano, um acontecimento trágico abalou as estruturas de Erasmo. O falecimento de sua ex-esposa, Narinha, aos 49 anos, vítima de uma parada cardíaca provocada por cianeto. O casal já estava separado havia 4 anos, após um casamento de 13 anos. Os anos 2000 trouxeram novos trabalhos de Erasmo Carlos para falar de amor. Erasmo Convida, volume 2, Sexo, Gigante Gentil, e seu último trabalho, Quem Foi Que Disse Que Eu Não Faço Samba.
São as últimas assinaturas musicais do Tremendão. Porém, em 2022, foi lançado O Futuro Pertence à Jovem Guarda, uma coletânea com sucessos dos anos 60. No dia 17 de outubro, sentindo-se mal, Erasmo foi levado ao Hospital Barra d'Or, onde ficou internado até o dia 2 de novembro. Ele foi diagnosticado com uma doença chamada Síndrome Edemigênica, que é caracterizada pelo excesso de líquido preso nos tecidos do corpo e pode ter diferentes causas, como o mau funcionamento dos rins, fígado ou coração. Nesse meio tempo, inclusive, saiu um boato nas redes sociais dizendo que ele havia morrido. No entanto, ao saber da fake news, Erasmo foi à sua rede no dia 31 de outubro e disse: "Eu estou muito vivo." Erasmo teve alta, mas não estava se sentindo 100% ainda. No dia 21 de novembro, o artista voltou para o hospital, onde foi imediatamente entubado. Infelizmente, ele não resistiu. Erasmo Carlos, o Tremendão, nos deixou 2 dias após sua segunda internação, aos 81 anos de idade. Um grande nome que vai deixar muitas saudades. Eu tenho que falar uma coisa pessoal minha. Nos anos 70, eu tive o prazer de trabalhar junto com Erasmo Carlos num espetáculo chamado A Vida Escrachada, de Joana Martini, que eu tive o prazer de fazer com Marília Pêra, Marco Nanini, Zezé Mota e grande elenco. E foi o momento que eu mais estive perto dele, e ele era uma pessoa admirável, sempre alegre, sempre sorrindo, e as músicas do espetáculo, que eram bem com segundas intenções, ele fez fantasticamente bem. A assinatura era de Roberto e Erasmo, mas na verdade foi o Erasmo quem compôs. Eu tinha que deixar essa minha homenagem a ele, ok? E você? É do tempo da Jovem Guarda? Comente aí embaixo os sucessos inesquecíveis para você, ou até mesmo alguma história interessante daquele tempo. Mesmo não sendo da época, é impossível que qualquer jovem de hoje não tenha ouvido falar a respeito da Jovem Guarda e do magnífico Erasmo Carlos. Fico por aqui e se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei, ok? Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau!